estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estudaremos agora a melancolia. Zé Pequeno, rapaz, mas de vez em quando me dá uma tristeza. Eu passo a achar a vida assim tão difícil, tão amarga. Você não sente isso, não? Ah, João Grandão, sinto. Mas isso que te dá é sempre acontecendo direto ou de vez em quando? Não, é de vez em quando, mas sei lá, é uma dor ruim, é a dor moral. Por que isso acontece, Zé Pequeno? Ô João Grandão, segundo a explicação que nós temos do espírito François de Geneve no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é um estado de melancolia. Ah, é? Melancolia? E por que isso acontece? É porque o nosso espírito, estando encarnado, então ele às vezes sente aquela vontade de liberdade, né? Porque está ligado ao corpo, e o corpo representa para o espírito o tipo de uma prisão. Às vezes a gente se sente fraco assim, por esgotamento, né, de querer libertar desta prisão. Agora, sabendo que esses esforços são inúteis, aí então nós caímos no desânimo, né? E como o corpo recebe a influência do espírito, ele passa a ter assim um estado de lancidão, quer dizer, de desânimo, é atacado por abatimento e por uma espécie de apatia, quer dizer, por uma espécie de indiferença, de insensibilidade. É por isso que nesse estado então nós sentimos infelizes. Que os espíritos de luz nos recomendam resistir com energia essas impressões que nos enfraquecem à vontade, caindo então nesse estado de melancolia. Mas é pequeno, essas vontades, essas aspirações de um mundo melhor, parece que a gente já nasce com isso, né? Parece que todos os homens, todas as pessoas sentem isso, né? De querer uma vida melhor, de querer um mundo melhor. Não acontece assim? Ah, João Grandão, exatamente. É por isso que Deus envia de vez em quando espíritos para nos falar acerca da felicidade, e a felicidade que caberá a cada um de nós, e como é que nós vamos conquistar, como é que nós vamos conseguir realmente ser felizes. Mas é pequeno, então esse negócio, essa tristeza que me dá e que dá em você também, em toda pessoa, não é isso que às vezes dá vontade de morrer, até cometer suicídio? Para libertar desse corpo, desse mundo nosso aqui, que parece que é tão difícil, porque dá a impressão que a gente vai ficar livre, vai ficar feliz, vai viver bem lá na vida espiritual. Não é por isso, não? Ô, João Grandão, que é isso, rapaz? Nós já estudamos tanto sobre a questão do suicídio. Nossa, não podemos nem pensar. O suicídio é uma coisa muito séria, porque você transgride uma lei de Deus, você antecipa, você quebra o vínculo fluídico que te liga ao corpo material, depois tem consequências dolorosas, muito sofrimento. O suicídio faz a coisa bagunçar mais. Já que você está sentindo um tipo de sofrimento moral, com suicídio este sofrimento duplicará, ficará bem maior. Então o que nós temos que fazer? Temos que aguardar pacientemente o anjo da libertação para ajudar a desativar os laços que mantêm cativo o nosso espírito. Mas isso na hora certa, no momento determinado. Rapaz, essa vida nossa aqui, eu vou te falar a verdade. É boa, né? Mas às vezes a gente sente esses momentos de tristeza, né? Essa fraqueza, esse desânimo, parece que não quer fazer nada, parece que a gente não vê, assim, não vê sentido nas coisas. Ainda bem que isso é só de vez em quando. Ô, João Grandão, nós devemos também lembrar que durante a nossa vida aqui na Terra, nós temos missão a cumprir, né? Missão que às vezes nós nem imaginamos, nós nem nos suspeitamos, geralmente dedicando à família, ou cumprindo com as diversas obrigações que Deus nos confiou, às vezes ligado ao trabalho, à religião, ao social. A vida tem uma finalidade,
e nós devemos então cumprir com as nossas obrigações que Deus confiou para nós aqui nesta vida presente, nesta vida do corpo físico. Ô Zé Pequeno, e se durante essas provações, no cumprimento dessas tarefas, se a gente então não aguentar, o que a gente deve fazer então? E a recomendação que nós temos, se no curso da missão que nós estamos desempenhando aqui na Terra, no cumprimento da nossa tarefa, se as preocupações, as inquietações e os desgostos desabarem sobre nós, que nós devemos ser fortes e corajosos para suportar. Devemos enfrentar sem hesitação, sem dúvida, sem vacilar, porque esses desgostos, essas tribulações são de curta duração. E suportando com uma certa paciência todas essas tribulações, com certeza vamos ser conduzidos à companhia dos amigos espirituais, a fim de nos conduzir a um lugar que não tem acesso às aflições da terra. Certo, Zé Pequeno. Tudo bem, então é saber enfrentar a vida e controlar essas tristezas que nos abate de vez em quando, né? É trabalharmos isso para a gente viver de forma melhor, não é isso? Certo, João Grandão, é isso aí. Com fé em Deus, estudo, vamos sempre estudar o Evangelho, conhecer melhor a vida espiritual e o porquê que nós estamos aqui na Terra, para a gente superar essas melancolias que às vezes nos atingem. A melancolia, item 25. Sabeis porque, às vezes, numa vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É vosso espírito que aspira, que deseja a felicidade e a liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para sair dele, quer dizer, para sair do corpo que está sentindo numa prisão. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, a lassidão, o abatimento e uma espécie de apatia, apoderam-se de vós e vos julgais infelizes. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. Parei. Ô Zé Pequeno, por favor, dá uma pausinha aí. Essa frase eu não estou entendendo, Zé Pequeno. Uai, porque o espírito de François de Geneve, ele está falando para nós, para a gente resistir às impressões de desânimo, de indiferença, de tristeza que nos enfraquece a vontade? É isso que ele está querendo dizer? Parece que eu não estou entendendo esta frase. Ah, João Grandão, realmente você tem razão. O português é uma coisa complicada, né? E, inclusive, eu peço desculpa ao estudioso dessa matéria que está nos acompanhando, que se caso eu cometer algum engano na explicação, que faça uma observação, nos corrigindo, nos informando melhor. Mas, João Grandão, eu entendi o seguinte, analisando esta frase, eu parti do verbo resistir, então eu percebi que este verbo está na primeira pessoa do singular eu. Então, o espírito não poderia estar dando a sugestão de um comportamento para nós. Estaria referindo a ele próprio, né? Ao próprio espírito. E vi também que o verbo resistir, está no pretérito perfeito, isto é, no passado. Então, ele não poderia estar nos sugerindo uma ação para a nossa vida presente ou futuro, certo? Analisando também a concordância aqui, crede-me, eu vi que o verbo crer está na segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Ah, bom, isso aí eu sei. Isso aí eu lembro quando eu estudei na escola. Bom, o imperativo afirmativo não tem a primeira pessoa, como que eu vou dar ordem para mim mesmo, né? Mas tem a segunda, por exemplo, crê tu, do verbo crer, né? Crê tu, creia ele ou ela, creiamos nós, crede vós, creiam eles, elas. Ah, então tá, ó, crede vós é a segunda pessoa do plural. Muito bem. Pois então, aí você vê que com este verbo ele está direcionando alguém. No caso aqui para nós, que somos os leitores, que estamos aprendendo com a lição, né? E o pronome átono, mi, refere-se à primeira pessoa.
ao sujeito de quem ele está referindo para nós. Então, se refere à primeira pessoa, está referindo a quem? A ele mesmo. Ah, Zé Pequeno, agora sim, agora, deixa eu ver, eu acho que agora eu entendi esta frase. Então, o espírito de François de Geneve, ele está dizendo assim, para nós acreditar que ele mesmo, o espírito François de Geneve, resistiu com energia a essas impressões que nos dá tristeza, né? Que nos enfraquece a vontade, né? Que nos leva ao desânimo, à tristeza. Não é isso que ele está falando? Muito bem, João Grandão. Aí eu entendi assim, né? Eu entendi assim esta frase. Vamos continuar ouvindo? Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. Agora, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantém cativo o vosso espírito. Pensai que tendes de cumprir uma missão de que não suspeitais, seja devotando-vos à vossa família, ou seja, trabalhando em favor da nossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou, e se, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, as preocupações, as inquietações e os desgostos desabarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os sem hesitação. Eles são de curta duração e deve vos conduzir à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos, felizes por vossa chegada, entre eles vos estenderão os braços, a fim de vos conduzir a um lugar inacessível às aflições da terra. Estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Veremos agora um resumo do comentário de A Melancolia. A melancolia, porque, às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera, toma conta dos nossos corações. Por quê? François de Geneve é o espírito que comenta esta situação para nós. Ele disse o seguinte, que o nosso espírito, aspirando, quer dizer, desejando a felicidade e a liberdade, mas preso ao corpo, em vão tenta sair dele. Como não consegue, cai no desânimo e na tristeza. Melancolia, como agir? Resistir com energia a essas sensações. Ser forte e corajoso diante das tribulações. Cumprir a missão que Deus nos colocou. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.